Luz, câmera e entra em ação o cinema nacional. O Ponto Cine é um espaço dedicado à exibição de filmes brasileiros, à reflexão sobre a nossa cultura e ao ensino dos mistérios da sétima arte. No Andante de hoje, vamos conhecer este projeto que está incentivando novos olhares no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio. Neste shopping, o cinema conquistou os moradores do bairro. Olha, isso aqui foi muito importante aqui para a nossa localidade, né? Precisava. É próximo de casa, sem o preço acessível, acho que dá para todo mundo vir aqui. O ambiente é legal, confortável, é bom. Eu sou frequentador porque aqui é um cinema que ele tá focado muito na cultura brasileira, entendeu? Aqui se você vier aqui mesmo para assistir o filme, só vai ter filme brasileiro. Aqui a estrela é o cinema brasileiro. Na programação, os lançamentos, de ficção a documentários. O diretor Adailton Medeiros confirma que em 2006, quando o Ponto Cine foi fundado, essa ainda era uma carência em Guadalupe. Que é tido como uma plateia virgem. A gente veio formando e as pessoas perguntam: pô, como é que vocês conseguiram formar essa plateia para o cinema brasileiro? Não é difícil entender, porque num local que não tinha cinema é muito mais fácil você trabalhar essa turma. Daqui eu tenho um público maravilhoso para documentários. Atrativo à parte é o preço do ingresso, o mais barato da cidade. R$ 6,00, com meia entrada a R$ 3,00. Logo assim que a gente iniciou o cinema, uma senhora chegou e estava olhando para o cartaz, né? Um bom tempo ela ficou olhando para o cartaz, depois ela virou para a bilheteira e perguntou quanto que era a entrada. Aí a bilheteira: olha, é R$6 a inteira e 3 a meia entrada. Ela: tá legal. Voltou, olhou de novo pro cartaz, não aguentou, virou para a bilheteira: não leva a mal não, meia entrada me dá direito só assistir até a metade do filme, sabe? Isso é uma coisa assim que parece cômica, mas é quase trágica, né? Dói, né? Mas essa pessoa merece muito cinema, então ela merecia cinema, e o cinema foi feito para ela. E hoje ela é uma frequentadora assídua aqui, né, muito legal, virou cinéfila. A iniciativa de ter ingressos mais acessíveis faz parte da promoção social de cinema, uma proposta que busca formar plateia, educar o olhar através da arte. Por isso, o Ponto Cine tem parcerias com escolas públicas, que semanalmente podem levar os alunos de graça às sessões. Adailton explica que patrocínios ajudam a subsidiar o valor da entrada. Hoje, aqui nós temos a Petrobras, que é um grande patrocinador nosso desde o primeiro dia que nós inauguramos o cinema. A gente tem o ONS, a Vale, Statoil e a Quentec, né? E as leis, né? Lei municipal, a gente trabalha com as leis municipal, estadual e federal. O cinema digital ele é mais barato, tem condição de chegar mais barato, porque a gente não utiliza película, não utilizando a película não precisa de transporte. Então a gente não paga o transporte nem o seguro, então o custo entre a distribuição e a exibição ele cai bastante, chega no consumidor final bem mais reduzido, ou deveria chegar, né? Aqui chega. E por outro lado, a gente queria estar associado à questão ambiental. Se eu não utilizo a película, eu diminuo o corte de árvores, emissão de resíduos químicos nos rios, dióxido de carbono na atmosfera na hora do transporte. Nós somos o único cinema da América Latina a ter um selo de compensação de carbono, Carbon Free, justamente por essa questão. O cinema não é grande, são apenas 73 lugares. Mas tamanho não é documento. O Ponto Cine é hoje o maior exibidor de filmes brasileiros no país, tanto no que diz respeito à quantidade de filmes exibidos, quanto em relação ao número de dias que eles ficam em cartaz. Nós temos 7 prêmios, né? Entre eles o PAR, que é dado pela Ancine, como pela exibição dos filmes brasileiros, né? Tem o PEC, que é da Secretaria de Educação, que é um modelo muito parecido com o PAR, né? E o Faz Diferença do jornal o Globo, que não é em grana, mas em compensação abriu uma porta para a gente muito grande, para a gente falar em universidades, faculdades, festivais. Aí a gente começou a rodar o Brasil para falar desse projeto que é a nossa vida, o nosso sonho. A cada 15 dias acontece no Ponto Cine o evento Diálogos com o Cinema. Produtores, diretores e atores são convidados para uma conversa com o público depois da exibição do filme em cartaz.
A entrada é gratuita. A gente utilizou essa estratégia para criar uma movimentação aqui, para batizar a sala. E eu convidava os diretores, e era muito engraçado, que eu sentia assim, pô, mas Guadalupe, será que é legal lá? E teve um dia que foi muito marcante para a gente, com a vinda do Zelito Viana. Primeira vez que o Zelito veio aqui, foi muito bacana, porque ele foi muito honesto com a plateia, né? Ele viu aquela plateia cheia, num sábado ensolarado. Ele virou e disse para o público que, quando nós fomos buscá-lo na casa dele, ele falou assim, porra, um sábado desse, com sol, será que vai ter público? E outra, eu vim pensando que ia chegar aqui e encontrar um lugar com uma telinha, um sonzinho, um puleirinho, e de repente esse cinema lindo e maravilhoso. Então a gente tem essas coisas de surpreender. Festivais e mostras temáticas também têm lugar no Ponto Cine. Na mostra Cine Literário, a 7ª arte contracena com o universo da escrita. A ideia é promover um diálogo entre as linguagens, com debates entre autores e cineastas. Essa mostra ela acontece aqui no Ponto Cine. São exibidos filmes brasileiros baseados em livros da literatura brasileira, onde os diretores vêm debater sobre esses filmes e os escritores também dos livros que deram origem. Então é uma troca assim, muito legal. A gente fala do processo criativo e envolvendo os suportes e falando também sobre o aspecto da época que eles foram feitos, né, os momentos históricos. A entrada da mostra é franqueada. A gente distribui a senha e também aqui nesses monitores, quem não consegue entrar fica assistindo aqui. A gente põe umas cadeiras, aí transmite lá de dentro para cá, né? Através do projeto Cine Literário, são desenvolvidas ainda atividades junto a escolas públicas para estimular nos estudantes o gosto pela leitura e dar acesso a filmes inspirados na literatura brasileira. As instituições de ensino selecionadas recebem as chamadas midiotecas. A gente faz a doação de 50 livros e 50 filmes, os livros que deram origem, os títulos que deram origem a esses filmes. E eles são duplicados, né? São, na verdade, 100 DVDs e 100 livros para as escolas. E junto com esse material vai uma televisão de 47 polegadas e um Blu-ray player. Inicialmente foram 10 escolas que nós já inauguramos. Agora nós vamos contemplar mais 32 instituições e aí nós estamos montando um edital para que essas escolas possam se inscrever. Então as escolas preenchem um requisito ali dentro do edital e depois a gente vai lá fazer entrevista com os professores, com o diretor e com os alunos. Mais do que pensar cinema, o Ponto Cine atua também ensinando a fazer cinema. É o projeto Oficine-se de Paz, que acontece em escolas públicas parceiras. Nelas, o Ponto Cine oferece cursos com aulas teóricas e práticas sobre toda a cadeia produtiva cinematográfica. No Oficine-se de Paz acontece roteiro, né? A gente tem roteiro, a produção mesmo, como que funciona, todos os detalhes do acompanhamento, né? Continuista, aquela parte toda de produção. Tem a parte de distribuição, como que é feita uma distribuição, né? E a parte de operação de equipamentos, né? Você opera os equipamentos, você tem que lidar tanto na questão da manutenção quanto a própria exibição, né? Tem que ter a paixão por exibir, né? E a divulgação. Segundo a Dailton, o Ponto Cine tem uma filosofia: arroz, feijão e cinema. Porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país, né? E sempre tem aquela discussão de educação e cultura, o que vem primeiro, né? A gente aqui acredita que é a cultura, sabe? Se eu não tiver cultura, eu tomo café com leite, pão, porque eu fui criado assim, é uma questão cultural, né? Então, se a gente formar isso nas pessoas, né, eu acho que a valorização da educação ela vai vir muito mais rápido e consistente. Eu não gostava muito dos filmes brasileiros, não vou mentir, não tinha muito hábito. Eu aprendi aqui realmente, quando vinha ver os curtas, aí foi como eu comecei a gostar de ver filme brasileiro, aí eu passei a vir assistir e até incentivar meus filhos. Eu já vi uma peça, vou ver de novo, já vi o Palhaço, já vi o documentário de futebol. Antes de entrar, esse cinema não tinha nada em Guadalupe. Não tinha praticamente nada. E esse cinema, com certeza, salvou Guadalupe de muita coisa. E trouxe cultura para cá, para Guadalupe. É isso que a gente está precisando hoje, né?
fica por aqui. Gostou do programa? Envie sua opinião para produçãoandante@gmail.com e acompanhe as nossas outras produções na tvuerj.com.br. Fique também ligado nas nossas dicas culturais e participe de sorteios pelo Facebook e o Twitter. Tchau, até a próxima!